E se eu te dissesse que o homem que muitos consideram o mais inteligente do século XX, Albert Einstein, uma vez admitiu que havia alguém ainda mais genial que ele? Pois é, essa história, seja ela real ou uma lenda, nos joga direto no universo de uma figura simplesmente monumental, Nikola Tesla. Um gênio cujas ideias, literalmente, acendem o nosso mundo, mas cuja vida foi uma verdadeira montanha-russa de sucesso e de fracassos que chegam a doer na alma. Fica comigo até o final para entender essa história incrível. E antes de a gente mergulhar de cabeça, já aproveita, deixa o seu like e escreve aí nos comentários o seu nome e de que cidade você está assistindo. A participação de vocês é o que move a gente. Pensa só no peso de uma declaração dessas. Mesmo que seja só uma história, ela já define o patamar do Tesla logo de cara, né? A gente não está falando de um inventor qualquer. Estamos falando de alguém cuja mente era comparada e talvez até colocada acima da de Einstein. É um ponto de partida poderoso para a gente entender o calibre desse gênio. E por que essa história toda importa tanto hoje? Simples. Porque a influência do Tesla não é poeira nos livros de história. Ela está aqui, agora, no nosso dia a dia. A eletricidade que alimenta a tela que você está olhando, os motores que movem nossas indústrias e até o nome daquela famosa empresa de carros elétricos, tudo isso é um eco direto do trabalho dele. A genialidade dele não está trancada no museu, ela está ao nosso redor. E essa jornada começa com o primeiro grande capítulo da vida profissional dele. E olha, não foi nada tranquilo. Foi uma batalha de gigantes, uma verdadeira guerra de ideias, de egos e, claro, de tecnologia, que ia definir o futuro de como o mundo inteiro seria iluminado. Imagina a cena, os dois maiores nomes da eletricidade trabalhando juntos. Tinha tudo para dar certo, né? Mas durou só 6 meses. O estopim, um bônus de $50 mil que Edison prometeu a Tesla. Quando Tesla cumpriu a meta, Edison simplesmente riu e disse que era uma piada americana. Para Tesla, aquilo não teve graça nenhuma. Foi o começo do fim. O choque entre o homem de negócios e o inventor visionário. Tá, mas qual era a briga, afinal? Era sobre esse conceito aqui, a corrente alternada. Diferente da corrente contínua do Edison, que flui numa direção só, a corrente alternada do Tesla, como o nome diz, fica alternando. Essa pequena diferença, essa capacidade de ir e vir, foi a chave de tudo. E a batalha no papel era bem simples. A corrente alternada do Tesla era, sem discussão, muito superior para criar uma rede elétrica. Era mais eficiente para levar a energia para longe, a voltagem podia ser mudada com transformadores de forma super fácil e a infraestrutura toda era mais barata. Tecnicamente falando, não tinha nem comparação, mas o Edison não era de desistir fácil. E aí a guerra ficou suja, feia de verdade. Edison, vendo o império dele de corrente contínua ameaçado, partiu pro ataque baixo. Ele começou a eletrocutar animais em público para provar que a corrente alternada era perigosa. E pior, ele fez lobby para que ela fosse usada na primeira cadeira elétrica, para associar para sempre o sistema do rival dele com a morte. Foi uma campanha de medo, pura e simples. Mas no fim, a tecnologia superior venceu. A vitória de Tesla foi carimbada em 2 momentos espetaculares. Primeiro, ele iluminou a gigantesca Feira Mundial de Chicago, mostrando para o mundo inteiro que a corrente alternada era segura e poderosa. E depois, o checkmate. Construir a primeira grande usina hidrelétrica do mundo, lá nas cataratas do Niágara. Tesla não só venceu a guerra, ele literalmente iluminou o futuro. Depois de vencer a guerra das correntes, a gente poderia pensar que Tesla ia relaxar, né? Que nada. Ele mirou em algo ainda mais audacioso, uma visão que foi o auge da sua ambição e que, ironicamente, se tornou o começo da sua queda. A visão por trás da torre de Wardenclyffe era algo de outro mundo. Ele não queria só transmitir informação sem fio, como o rádio. O plano do Tesla era muito, mas muito maior. Ele queria transmitir energia elétrica pela própria Terra, sem fio nenhum, para qualquer pessoa no planeta. E de graça. Era quase uma utopia tecnológica. Mas foi aí que o sonho bateu de frente com a realidade do dinheiro. Enquanto Tesla sonhava com energia gratuita para o mundo, um concorrente, Guglielmo Marconi, fez algo mais prático, mandou um sinal de rádio pelo Atlântico. Para o investidor do projeto, o J.P. Morgan, aquilo parecia um negócio muito mais seguro e lucrativo. Ele simplesmente puxou o tapete, cortou todo o financiamento e o sonho de Tesla desabou. E a tragédia toda pode ser resumida nesse número: $1.750. Foi por essa merreca que a gigantesca torre de Wardenclyffe, o sonho da vida de Tesla, foi vendida como sucata para pagar as dívidas dele. Um fim absolutamente humilhante para uma visão tão grandiosa. O impacto da queda de Wardenclyffe foi gigantesco.
Nos anos que se seguiram, a imagem pública de Tesla começou a mudar, e o que a gente vê é um retrato complexo de uma mente brilhante lutando para se encaixar num mundo que nem sempre conseguia acompanhar seu raciocínio. Seus últimos anos foram cheios de hábitos peculiares, para dizer o mínimo. Ele desenvolveu um medo terrível de germes, uma obsessão pelo número 3, a ponto de dar 3 voltas no quarteirão antes de entrar num prédio, e talvez o mais famoso de todos, sua devoção quase paternal aos pombos de Nova York, gastando o pouco que tinha para cuidar deles. Mas o mais fascinante é isso aqui. Mesmo com todas essas excentricidades, a mente dele continuava produzindo ideias décadas à frente de qualquer um. Ele descreveu como o radar funcionaria antes mesmo dele ser inventado. Ele já falava da importância de usar energia renovável. Ele imaginou um sistema de comunicação mundial sem fio que é basicamente a descrição dos nossos celulares. Ele ainda era um gênio, mesmo que o mundo já não estivesse mais prestando atenção. E a ironia final da vida dele é de cortar o coração. O homem cujas patentes de corrente alternada criaram fortunas gigantescas para empresas como Westinghouse passou seus últimos dias morando em quartos de hotel, com as contas sendo pagas discretamente por essa mesma empresa. Era quase um ato de caridade para evitar que o grande Nikola Tesla morresse na miséria. Então, depois de tudo isso, como a gente define o legado de um homem tão complexo? Apesar de uma vida com tantos altos e baixos, o resultado final da história dele é, sem dúvida nenhuma, brilhante. Mais de 300. Esse é o número de patentes registradas no nome dele ao redor do mundo. Esse número, sozinho, já mostra uma vida inteira dedicada à inovação sem descanso. Ele não foi um gênio de uma ideia só, ele era uma fonte inesgotável de criatividade. Mas no final, o legado mais profundo dele nos leva de volta para o começo. O sonho de Wardenclyffe pode ter virado sucata. Muitas de suas ideias mais malucas podem nunca ter saído do papel. Mas a vitória na Guerra das Correntes, essa foi absoluta. Cada luz que se acende, cada aparelho que a gente liga na tomada, funciona graças ao sistema pelo qual ele lutou com unhas e dentes. E a gente termina com as próprias palavras quase proféticas do Tesla. Ele pode ter perdido batalhas, pode ter morrido quase sem dinheiro e ter sido visto como um excêntrico, mas a história provou que ele estava certo. Ele trabalhou para o futuro e quando a gente olha para o nosso mundo eletrificado de hoje, não resta a menor dúvida de que o futuro de fato pertence a ele. E aí, o que achou dessa história? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, quero muito saber o que você pensa. E claro, se curtiu, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal para fortalecer e não perder os próximos. Até mais!